As mãos aí no Alex, Elvis e Diego. Então vamos lá, vamos começar aqui. E Alex pode botar o slide na tela. Então temos a nossa capinha aqui, nosso Jó e o sofrimento do justo. Ai, sério? Foi? Abre ali o role. Não consigo passar o slide. Foi. Beleza. Então tá aqui. Vamos fazer uma breve recapitulação sobre o nosso culto de semana passada. A história de Jó é real, beleza? Vamos recapitular aqui uns pontos mais interessantes. A gente sabe que a história de Jó é real. A gente viu isso tanto por crer, né, no caso que tudo que a Bíblia diz não diz ser uma história, uma ficção, uma parábola, é de fato realidade, e porque a gente viu em alguns outros autores citarem o livro de Jó como um exemplo do poder de Deus. Então, se um autor cita o livro de Jó para exemplificar o poder de Deus, creio que ele não iria usar uma história fictícia para isso, e sim histórias reais que a Bíblia traz. Outra coisa que a gente também viu é que a gente não sabe exatamente aonde Jó vivia. E é aí que vem a primeira pergunta. E não vale aqui para a galera que está aqui, porque aqui não tem delay. Tá? Ninguém pode soprar. A pergunta é: onde supostamente vivia Jó? Essa aí só vai saber quem estava nos cultos, tá? Porque... Lá veio o Alex com o copo. Só que quem veio nos cultos vai saber, porque não é o que está escrito que eu quero a resposta, mas sim o que a gente explicou ali, onde supostamente seria, tá? Ali no livro fala uma localização, mas a gente estudando ali descobriu algumas informações. Então, que susto que eu levei. A Rosana falou que lindas essas meninas. Eu acho que não é da gente, Alex. Acho que é das meninas que estavam tocando. Então, onde supostamente vivia Jó, pessoal? Estou sem movimentações aqui. Roberto está digitando. Arábia, boa. Mais específico? Alguém quer ser mais específico? Vamos lá. Pai deu uma dica aqui, hein? Arábia. Não falei ainda, tá? Mas, quem responder mais perguntas, certo, vai ganhar um prêmio no domingo, tá? Eu vou presentear a pessoa. Ih, o Frank não pode falar a verdade aqui, né? Arábia, o Frank falou Arábia. Chat, não, eu falei aqui já, falei no primeiro chat, mas não é Arábia, eu quero mais detalhado ainda. Arábia, tô conferindo aqui, ó. Arábia, por enquanto só temos Arábia. Lembra que a gente comparou o nosso Jó com Sheik? Ele vivia aonde na Arábia? Tô olhando, Frank. Tô olhando no chat, só tem teu Arábia lá. Habibs. Então tá, já que ninguém sabe a resposta, tô com Edom na cabeça, mas acho que não é. Amor, é Edom, que é o que está na Bíblia ali, mas a gente foi um pouquinho mais específico. Ele vivia no deserto árabe. E por que isso é importante, né? Porque isso implica em toda a história de Jó. Em Jó ali a gente vê ali os ataques que ele recebe, onde ele vivia, a cultura que ele estava inserido, e estar no deserto árabe significava muito para a história de Jó. E mais lembrando que isso é uma suposição, tá? Por isso que a pergunta é: onde supostamente vivia Jó? Então tem o nosso sheik, que vivia no deserto árabe. E a gente também viu a origem de Satanás. E a gente estudou ali o que ele fazia, o que ele comia, o que ele vestia. E a gente conversou ali sobre isso. E vem a próxima pergunta. Qual foi o pecado de Lúcifer? Alguém sabe me dizer qual foi o pecado? Essa pergunta é bem fácil, hein, gente? Vamos lá, tô aqui no grupo, tô aqui no chat, sem nenhuma preferência, tá? Quem mandar primeiro vai contar. Roberto já está digitando. Frank, nada no chat ainda. Soberba, chegou antes de ti, Frank. Nem chegasse ainda.
Então o pecado da soberba foi o que fez Lúcifer cair. A gente querer ser mais que Deus também é muito bom, amor. Mas o que a gente botou ali foi arrogância, soberba. Esse pecado, como Alice disse, de querer ser mais do que Deus. A gente viu no culto passado que Lúcifer era um dos anjos, um dos maiores anjos do céu. Ele era responsável pelo coro, né? A Bíblia cita ali que ele tocava os tambores e tal. E a arrogância dele começou a subir a cabeça de ele achar que ele poderia ser maior do que Deus. E a gente sabe que não, né? Ninguém é maior que Deus, nada é maior que Deus. E essa arrogância dele resultou na queda de Satanás. E está aí hoje Satanás com a gente rodeando pelo mundo. Então tá, vamos agora para o primeiro capítulo do nosso estudo de hoje. Querem que eu tome no copinho? Então tá aqui o copinho. Nesse estudo de hoje, a gente já passou pelos pontos com mais detalhes, então a gente vai dar uma corridinha, a gente vai chegar em um outro ponto agora, mas até lá a gente vai passar pelos versículos mais salteados e vai pegando algumas informações mais importantes deles, tá? Então a gente está aqui agora em Jó 1:10, beleza? Tá aí na tela de vocês o versículo e eu vou ler com vocês. Tu puseste um muro de proteção. Ah, tá, lembrando, né? Quero ler aqui. Jó. Vou ler o 9 aqui para a gente dar um contexto, né? Vou ler o 6 ali, que era o que a gente leu na semana passada. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive de rodear a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer Jó tem bons motivos para temer a Deus. E foi aí que a gente parou no último estudo. Então a gente vai continuar aqui agora. A partir do 10, tá? Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará em tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui a gente vê que Satanás ele vai tentar afrontar a vida de Jó. Então a gente vê que a primeira proposta que ele faz para Deus ali é tentar as coisas que Jó tinha. A teoria de Satanás ali seria que Jó só era fiel porque ele tinha tudo o que precisava. Então Satanás usa ele como exemplo que ele tinha um cercado em volta dele. Então não tinha por que ele não temer a Deus ou não crer em Deus, se tudo que ele queria ele já tinha. Não era o que Satanás implicava, sabe? E então ali a gente vê Satanás pedindo a permissão de Deus. A gente viu isso no culto passado. Satanás precisa da permissão de Deus para que ele possa agir. Então Deus ali permite, né? A gente viu no culto passado também que ali poderia ser duas teorias, né? Uma de que Deus tinha um propósito, um plano que ele queria executar na vida de Jó, e usou Satanás para isso. Então Satanás foi uma ferramenta nas mãos de Deus para isso. Ou que Deus sabia da atitude de Satanás e permitiu que isso acontecesse, porque confiava sabia da fé de Jó e sabia que no resultado que isso traria no futuro. Então essas duas permissões aí de Deus. Então vamos seguir aqui o nosso versículo. Eu botei aqui no nosso slide que até que Deus dê a permissão para Satanás trabalhar, ele não pode fazer nada. A gente pode ver aqui, Satanás vem pedir a Deus que deixe fazer alguma coisa. Então, enquanto Deus não permite, o único poder que Satanás tem é o poder que tem ali em 1 Pedro 5,8, que é o poder de nos rodear.
1 Pedro 5,8 fala, né? Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Então, até ele poder fazer alguma coisa, até ele ser permitido, até ele ter autorização, ele simplesmente pode rodear. É o máximo que ele pode fazer em nossas vidas. Então, ele vai minando, colocando setas, colocando problemas que nós mesmos vamos cair neles. Como um leão. O leão não ataca até que a presa dê a brecha. E é assim que Satanás trabalha. Vamos seguir aqui. Jó 1, 13 ao 19. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo do vinho da casa do irmão, a gente vai ler até o 19, tá? Da casa dos irmãos mais velhos, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram-os embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho da casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que a desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Vamos parar aqui no 19. Nota como propositalmente Satanás tenta todas as áreas da vida de Jó. Tudo que antes era listado como riquezas que Jó tinha, seus filhos, seu gado, seus camelos, tudo ali cai por terra nesse momento. E a única coisa que Jó ainda Satanás deixa viver é um empregado para trazer esses comunicados. Porque era do interesse de Satanás que todas essas informações viessem ao mesmo tempo, sabe? Como um turbilhão de informações, e que fosse cada vez mais difícil para Jó. Se por um acaso não sobrevivesse ninguém, Jó só saberia quando, sei lá, fosse por lá, ou quando notasse a falta, ou quando alguém passasse por lá. Mas esse fato de sempre sobrar uma pessoa é muito uma astúcia de Satanás para que essas informações chegassem o mais rápido possível em Jó, e ele tivesse esse baque, sabe, de saber de tudo isso ao mesmo tempo. E vamos continuar ali, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Ló não pecou, nem culpou a Deus. Jó. Então aqui agora a gente vê uns pontos interessantes que... Primeiro que, não sei se isso é relevante, mas para mim chamou muita atenção, o fato de que Jó, ele recebe todas aquelas informações. Tudo que Satanás vem tentando ele, cada servo vem trazendo as informações, Jó recebe aquilo e nada fala, até que ele recebe a notícia dos seus filhos. E ali é onde Jó rasga as vestes, bota o rosto em terra. Então tu vê que Jó, ele resistiu muito bem a perder seus bens, mas ele não resistiu bem a perder sua família. E com essa frase que Jó traz agora, ele quebra totalmente a teoria de Satanás, que era de que os bens materiais faziam com que Jó fosse fiel. Agora vem esse baque, né, que ele fala ali: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então ali ele fala com muita sabedoria de que quem dá o que Jó tem é Deus. E Deus tem toda a autoridade de pegar de volta. Nós muitas vezes aceitamos a bênção, mas não aceitamos quando Cristo quer nos tirar essa bênção que nós mesmos já recebemos. Que foi o mesmo caso de Abraão. Abraão recebeu uma bênção que foi seu filho,
E logo após receber essa bênção, ele recebeu uma missão de entregar essa bênção. E você vê que Abraão, o pai da fé, não nega isso. Ele aceita e ele mesmo vai fazer até que Deus o impede. Então, a gente vê como Jó é um homem fiel. E nisso agora ele quebra a primeira tentação de Satanás. E vamos para o próximo. Jó 2, do 1 ao 5. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Essa expressão ali, pele por pele, é uma expressão da época, né? Seria meio que um olho por olho. Então, o que Satanás quer dizer ali é que ele quer provar mais uma vez a vida de Jó. Mas dessa vez, ele quer provar em um outro setor. Eu coloquei ali, ele dizia que a integridade de Jó estava em ele ter tudo. Então Jó tinha tudo que ele precisava. Isso não fazia com que ele precisasse de algum momento blasfemar contra Deus. Então ele era cercado de Satanás. E agora ele vai tentar o próximo ponto, que é a integridade de Jó por ser alguém. E nesse ser alguém aqui, eu quero trazer esse sentido de Jó ser uma pessoa. Jó ser um homem íntegro, não sei essa palavra, mas, por exemplo, assim, o fato de Jó poder achar, perdi tudo, mas, eu consigo restabelecer o que eu tinha. Eu ainda sou o Jó. Essa era a sacada de Satanás. Então, quando Jó sentisse que estava com a sua vida a perder, para ele seria um baque. Então, essa é a teoria agora de Satanás. Se ele não tremeu por perder o que ele tinha, agora ele vai tremer por se perder. Porque se ele estiver doente, ou se ele for debilitado, se alguma coisa acontecer, ele não vai conseguir restabelecer o império que ele tinha. E se ele morrer, ele não tem mais sentido de viver. Então, mais vale ele blasfemar contra Deus. Então, essa é a sacada que Satanás tinha agora. E tu vê que esse tipo de acusação, esse tipo de afronta, faz muito mais sentido a gente ver agora que a gente sabe a história de Satanás. Agora a gente sabe quem ele é, agora a gente sabe o que ele fez. Ver esse tipo de luta esse tipo de afronta vindo da parte dele, faz muito mais sentido, não faz? O fato de Satanás, procurar em nós, no caso aqui Jó, o mesmo pecado que ele cometeu. Isso que Satanás procura em Jó, é esse mesmo pecado da arrogância. O pecado de que as coisas que eu conquistei, as coisas que eu fiz por merecer, aquilo que eu sou, faz a gente merecedores de alguma coisa. E isso é o que Satanás estava afrontando agora em Jó. Se Jó por algum momento pensasse que ele era o que fazia dele ser o que ele era, olha, nossa, o que Jó era, fazia ele ter o que ele tinha, se ele pensava isso, nessa segunda tribulação agora, ele vai cair. Se por algum momento ele achava que ele só temia a Deus para ter o que ele queria ter, então ele cairia já na primeira. Então é aí que a gente vai vendo Satanás colocando o seu próprio ego no pensamento que ele tem de nós, seres criados para adorar a Deus. Próximo slide aqui. Vamos para Jó 6:8. Jó 2, do 6 a 8. O Senhor disse a Satanás, vocês vão notar que eu estou com uma dificuldade para ler, porque eu estou com a boca cheia de afta, principalmente na ponta da língua. Então, quando a língua bate no dente, dá uma travada aqui, eu sou obrigado a parar. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele.
Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Essa doença aqui que Satanás tem é muito provavelmente uma lepra, né? Que Jó tem é muito provavelmente uma lepra. Na época conhecia-se a lepra negra, que era uma lepra pior ainda do que a lepra normal que a gente conhece. E provavelmente era essa doença que Jó tinha. Eu vi vários estudos, tem gente até que fala que talvez era elefantise, mas na Bíblia não conta nada sobre isso, sobre inchaços e tal. Então faz mais sentido ser a lepra mesmo. Então a gente vai ver aqui agora, para você que acha que o que Jó passou foi tranquilo, que era só um monte de feridinha que coçava, eu vou te dar uma lista de todos os sintomas que Jó teve, e não baseado na lepra em si, mas baseado no que o próprio livro de Jó fala. Ele descreve as coisas que ele teve, tá? A Bíblia fala que ele teve tumor, está aqui escrito os versículos, tá? Se você quiser consultar depois, pode consultar, pode tirar um print da tela, pode olhar depois, mas a gente não vai ficar entrando em versículo por versículo, porque a gente acabaria tirando muito tempo do nosso dia hoje, que já é escasso. Ele teve tumores malignos, furúnculos que coçavam, insônia, úlceras que atraíam vermes, feridas com crostas que se soltavam e surgiam outras em cima. Ele tinha pus que saía pela pele, uma dor que não cessava, uma perda de peso significativa, olheiras profundas, um mau hálito acentuado, dores profundas nos ossos, febre e pele descascava. Então, tentem colocar tudo isso aí na vida de Jó, o que ele estava passando. São uma sequência de dores, de problemas que abalariam qualquer pessoa. Qualquer pessoa tendo metade disso aqui, ou apenas uma delas, já é motivo para murmurar. Já tem motivo, a gente já consegue murmurar com pouca coisa. Mas Jó teve tudo isso aqui. Em nenhum momento a Bíblia fala, ele abriu a boca para blasfemar contra Deus. Vou olhar aqui no nosso grupo, ver se tem alguma coisa assim. Fechou, ninguém falou nada, então tá tudo certo, vamos seguir. Então agora, caso você achava que Jó murmurava por pouca coisa, que murmurava não, né, reclamava por pouca coisa, não ache, porque temos aqui uma lista de sintomas aí, que deixa qualquer um de boca aberta. Vamos pro próximo. E você já viu ali que vai ter uma pergunta, hein? Então sua mulher lhe disse, ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Gente, tome muito cuidado com esses versículos, tá? Principalmente se vocês forem estudar Jó, mais lá para fora, na internet e tal. Tome muito cuidado, porque ele tem uma pegadinha aí que muita gente que cai de forma errada, tá? Então, com isso, para eu explicar isso, para saber se vocês lembram do nosso último culto de estudo. Então, a pergunta é, vamos ver quem vai responder primeiro, hein? O que significa a palavra barat? Isso aí está no nosso primeiro estudo. O significado da palavra barat. Vamos ver se alguém vai lembrar aí. Estou aqui com o chat do YouTube e com o WhatsApp aberto, hein? Sem exceção de plataformas. Neiva está digitando, hein? Vamos ver o que a Neiva vai dizer. Nada no chat. Nada da Neiva. Nada no chat. Amaldiçoado. Boa, o Frank chegou primeiro, Neiva. Mas a Neiva trouxe uma descrição mais apropriada, tá, Frank? Se tivesse falado as duas, acho que valia. Mas a da Neiva foi mais certeiro. Ajoelhar-se. Por que ajoelhar-se e não amaldiçoado, como disse como o Frank? Porque entende-se não, né? A palavra barat, ela significa amaldiçoar, abençoar. Então, uma tradução melhor para isso seria ajoelhar-se, porque o povo tinha esse conhecimento de que, ao ajoelhar-se, você tinha o poder de abençoar ou amaldiçoar uma vida,
que é a mesma coisa que a gente encontra no Antigo Testamento ali, quando meu Deus, quando Jacó foi entregar a sua bênção, Isaac foi entregar a sua bênção a Jacó e Esaú, então a gente viu ali esse negócio de entregar a bênção, né? Então, ajoelhar-se traz um significado mais amplo, por isso, desculpa aí, Xande, Frank, mas a resposta certa foi para Neiva, parabéns, Neiva. Porque daí o que acontece? Com essa palavra tendo esse duplo sentido, e variando de acordo com o contexto que a gente entende, então lembra que eu dei o exemplo de que eu barafe o Alex para que ele tenha longos cabelos e que sua calvície seja cessada. Eu estou abençoando a vida, não tem, abençoando a vida do Alex. Mas se eu falar para o Alex, Alex, barafe para que o quê? Vamos ver. Não quero amaldiçoar a vida do Alex, meu Deus. Barafe para que você nunca tenha uma barba. Eu estou amaldiçoando a vida do Alex. Falando que ele não vai ter uma barba. Ele tem uma barba ali, uma barbicha, um bigodinho. Então ele já é bonito dessa forma, já é formoso do jeito que ele é. Então eu estaria amaldiçoando ele, dando para ele umas palavras de maldição, mas eu ainda estaria usando a palavra barafe. E agora nesse versículo aqui, que a mulher de Jó fala, amaldiçoa a Deus e morre, está usando a palavra barate. Então, usando a palavra barate, tem estudiosos, tá, que trazem a tradução de que a Bíblia estaria traduzida errada. A gente que fala de forma errônea, que ali estaria traduzida errado. Em vez de ser amaldiçoar, seria abençoar. E isso traz um contexto totalmente diferente para esse versículo. Porque aí, nesse caso, o versículo ficaria assim, ó. Então sua mulher disse, ainda retém sua sinceridade, abençoa a Deus e morre. Como quem diz, dá glória a Deus, fala a Deus obrigado por tudo que a gente fez aí até então, mas estou partindo dessa, não aguento mais, pof. Aceitar a morte que estava iminente, sabe? Para alguém que tinha tantas dores, tantas doenças ali, a morte era quase certa. Então ele aceitaria a morte, pararia de lutar a favor da vida dele, abençoaria Deus, agradeceria e isso aí, caixão pro Billy. Mas não foi isso, não é esse contexto que essa palavra diz. E é convincente de fato, parece fazer sentido, porque aí a pessoa chega para ti aquele negócio, não, porque baraf significa abençoar e amaldiçoar, e a Bíblia foi traduzida errado, o certo seria abençoar a Deus, então a mulher de Jó seria uma mulher íntegra. Eu, sem mentira, irmãos, pode pesquisar na internet, eu encontrei pregações a respeito da mulher de Jó, falando bem dela. Tem gente que fala sobre que a mensagem que ela trouxe para Jó foi uma mensagem de conforto, uma solução, como uma mulher virtuosa. E não é esse caso. O que diz o contexto a respeito disso, para nós entendermos que de fato é amaldiçoa e não abençoa? O versículo seguinte fala o seguinte, ó, Jó 2,10. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Espera aí, irmãos. Agora tem um copinho, tem que encher ele aqui. Então aqui, se ele fala que o que ela falou foi insensatez, não seria insensato ela pedir que Jó abençoasse a Deus. Seria algo sensato de se dizer. Então o fato de Jó falar, não seja insensata mulher, dá a entender que o que ela falou foi algo negativo. Mas, para melhorar ainda, o autor diz que Jó, mesmo assim, não pecou com seus lábios. Então, se por um acaso o que ela estivesse falando fosse algo bom, o autor não diria que se ele fizesse seria um pecado com os lábios. Então, a gente sabe que, de fato, ela estava insinuando e pedindo para ele que pecasse, que amaldiçoasse a Deus. Então, aqui, cuidado, tá? Eu achei interessante trazer isso aqui, porque tem muito conteúdo na internet que fala o oposto. Que fala que, de fato, a mulher de Jó foi uma mulher íntegra, que abençoa a vida de Jó com isso. Então, quando um dia tu for estudar, se cair algum estudo sobre isso, cuidado. Mas, mesmo com esse assunto, assim, da mulher de Jó ter errado, feio, falado besteira,
não é de todo mal uma situação que a gente vá apedrejar ela. Porque pense o seguinte, pensem que, no caso, você como marido pensa na sua esposa, ou você como esposa pensa no seu marido, pense que o seu cônjuge, ele está sofrendo de forma agonizante, assim, o que pensa naquele cenário, de todas aquelas situações ali que ele estava passando. E para quem vê de olhos carnais aquilo ali, cara, aquilo ali é algo inaceitável. E aparentemente, talvez, pelo que a gente vai ver mais pra frente, acreditava todo mundo que Jó tinha pecado e merecia essa luta ali. Parece que um escape mais fácil para isso é a morte. Então, tu vê às vezes como uma frase meio de quem teme muito, sabe? Não, quem não quer ver o marido sofrer, quem não quer ver a esposa sofrer, ela fala, cara, desiste, não luta mais, sabe? A gente ouvia muito sobre isso quando o pai estava na UTI, né? Sobre esse negócio de que estar numa UTI, às vezes estar nessa forma, nesse estado, é uma luta pela vida, né? Até o próprio pai falou que, de vez em quando, ele sentia essa tentação a não viver, sabe? Essa sensação, sabe? E a gente vê em muitas ficções e filmes e tal, esse negócio de que é um momento da tua vida que basta tu perder tuas forças por um momento, ou tu desistir de algum momento ali, para ir para a glória, né? E é o que Jó ali estava falando, não vou blasfemar contra o meu Deus. E ele seguiu firme. E a gente vai seguir aqui também. Em Jó 2:11, aqui fala então, ouvindo pois 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre todo esse mal, ouvindo pois 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz de Temanita, Bildade de Suíta, Zofar o Namatita, e combinaram de condoer-se dele, para o consolarem. Então agora vem mais uma pergunta aí para você que está ligadinho aí na live e que estava nos últimos cultos. Qual a época que estima-se que Jó viveu? Mais uma vez aí a gente está tratando-se de estimativas, né? Então, ali com base nas informações que a gente tem no estudo ali e tal, que a gente estudou, o versículo, a gente viu no último culto, no penúltimo, onde, teoricamente, Jó teria vivido, né? Então, qual é? Ali, ó, pai chegou primeiro, Frank, não deu para ti, amigo. Entre Noé e Abraão. Então, essa é a época que se estima que Jó viveu. Tem teorias que falam que foi antes, tem teorias que falam depois. E agora a gente vai encontrar uma informação que é, no mínimo, muito curiosa. Que é, amigos de Jó, são vocês? Eu coloquei esse título, achei legal. Que é que, possivelmente, a gente tem outros relatos dos amigos de Jó, que são citados aqui, em outros livros, em outras histórias e, quem sabe, personagens. Isso não é certo, tá? Porque existem personagens na Bíblia com dois nomes, né? Então tem nomes que são incomuns, então a gente pode encontrar em mais de um lugar. Mas dadas essas duas informações, de que era numa época bem parecida, e os nomes são os mesmos, a gente pode entender que pode ser que sim. Então, fique com essa informação aí. Esse nome Elifaz, ele é citado também em Gênesis 36:4, como filho de Esaú. Então, em Gênesis 36:4, eu vou ver se eu separei aqui para nós ver. Eu não separei, mas eu vou pegar aqui para ler para vocês. Gênesis 36:4. Então, aqui, ó, Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas. 4. Aqui, ó.
3. E Bezamate, filha de Ismael, irmã de Nabote, e Adá teve de Esaú a Elifaz, de Besimate, teve Reuel. Então a gente viu ali no versículo, Elifaz, o temanita ali. Então esse Elifaz, muito provavelmente poderia ser de fato o filho de Esaú. Então a gente tem ali um personagem icônico, Esaú, e na Bíblia cita o seu filho, que é o mesmo nome do personagem que a gente encontra aqui. Como são épocas parecidas, entende-se que faz sentido ser o mesmo personagem. Bildade. Bildade já não cita o nome dele, Bildade, mas ele fala que ele era suíta. E os suítas são os descendentes de Suá. E Suá era a filha de Abraão. Mais para frente a gente vai ver ali que Abraão se casou mais vezes, né? E uma de suas filhas foi Suá. E a Suá deu origem à descendência suíta. E Bildade é suíta. Então a gente vê ali que Bildade vem de uma linhagem, Abraão ali, assim como também ele faz da linhagem ali de Esaú, Jacó, Isaac, Abraão. E Zofar. Zofar já foge um pouco dessa ideia, mas a gente segue também na mesma ideia de Bildade, que ali fala que ele era naamita. E os naamitas a gente encontra lá no livro de Josué. Só que ali já não tem uma certeza, porque os naamitas que viviam em Josué, eles viviam muito longe de onde está acontecendo supostamente a história de Jó. Então, não há certeza. Mas, muito provavelmente, seria mais uma nação cristã. Cristã não, né? Ainda não havia Cristo, mas mais uma nação crê em Deus. Então, olha só. Faltou falar isso aqui. E o interessante disso tudo, dessa descendência, deles virem de uma geração ali que crê em Deus, é que eles tinham uma criação cristã. Cristã não, crê em Deus. Eles tinham uma criação já, eles eram ensinados sobre o poder de Deus. Então, não vamos ver aqui agora uma história de uma pessoa, Jó, que teve amigos no mundo. Amigos que não criam em Deus, ou amigos às vezes idólatras e tal. Não, a gente vai ver um Jó com seus amigos que criam em Deus, tementes a Deus. Não eram pessoas qualquer ali, não. Eram realmente pessoas que, se tu olhar bem, eram pessoas tementes a Deus. A gente vai seguir aqui, ó, Jó 2,12. E levantando de longe os seus olhos, não o reconheceram. E levantaram a sua voz e choraram e rasgaram cada um o seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar. Aqui no caso, esse jogar o pó ao ar, ele significa o máximo do luto. É o simbolismo que mais simboliza o luto. Botei ali uns versículos que também é usado essa expressão. Então mostra que eles estavam em luto. Sendo verdadeiro ou falso, ali, a atitude deles é luto. E agora a gente vai pular para o próximo, né? Próximo capítulo. Capítulo 3. Os irmãos estão vendo que eu estou indo meio rapidinho? É porque eu tenho 20 minutos para falar bastante coisa. Então, vou acelerar um pouquinho aqui o nosso estudo. E a gente vai ver agora no capítulo 3, 26 versículos de puro sofrimento e dor, que é Jó. E geralmente é aqui onde a galera que está lendo a Bíblia para a leitura. Porque quando tu começa a ver essa agonia, essa angústia de Jó, é até agoniante, cara. A gente, às vezes, se depara julgando Jó, em achar que ele está sendo exagerado, ou que não precisava de tanto drama assim. Ele parece dramático, ele parece pegar o problema que ele estava vivendo ali e ficar falando dele, ficar reclamando, sabe? Não é o que a gente geralmente vê em personagens bíblicos. Geralmente a gente vê um personagem ali, até em histórias de ficção que a gente vê na internet, na Netflix, por aí. Geralmente quando um personagem está sofrendo e ele é o protagonista, tu vê ele ficando quieto, ele não fala, aí tu vê ele sangrando, ele padecendo, mas nunca ele reclamando. O personagem sempre é heróico, ele nunca demonstra sua fraqueza. É por isso que a gente está acostumado. Por isso ver Jó reclamando dessa forma, ou falando assim, é estranho. Então a gente não consegue fugir de certa forma, julgar Jó. Mas é importante a gente entender que Jó ali,
ele não estava murmurando, ele não estava reclamando e não estava fazendo drama, porque ali ele não estava falando para ninguém. Em nenhum momento a Bíblia fala, e Jó falou aos seus amigos, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Ali é uma oração. Ali Jó está declarando a angústia dele. Isso é uma oração genuína de Jó a Deus. Tu vê ali que, se tu olhar com essa ótica, esse versículo, tu vê que Jó está sendo totalmente transparente. Ele está sendo totalmente aberto com Deus em expressar o que ele tem sofrido, o que ele tem passado, quais as lutas do coração dele e os pensamentos que ele tem, sendo, a gente entende, né, que não é interessante a gente ficar se depreciando, né, muitas vezes, isso não nos faz bem, mas mesmo que ele estivesse se depreciando, se jogando para baixo mais ainda, em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Ele fala da sua vida, ele fala das coisas que ele passou, ele se arrepende de tudo que ele viveu na vida dele, que pode ter levado ele àquilo, ele se arrepende até do próprio nascimento, mas em nenhum momento ele fala contra Deus. Em nenhum momento ele amaldiçoa a Deus, em nenhum momento ele blasfema, ele murmura. Ele apenas mostra a angústia que passava no coração dele. E isso é muito interessante a gente entender, porque a gente é capaz de, no decorrer dos versículos que a gente vai ver aqui para frente, concordar com os amigos de Jó. Porque muitas vezes eles falam, tu fala demais, tu reclama demais, tu murmura, mas Jó nunca está murmurando. Jó realmente tem motivos para sofrer, mas ele nunca murmura contra Deus. E isso é o mais importante. Próximo. Então aqui é uma observação, botei bem grande, tá? Para tu não perder nada dessa história aqui de Jó, eu te aconselho que leia o livro. Eu não vou contar aqui a história, não vou ler cada trecho, cada frase que eles falam, até porque são 36 capítulos só de monólogos, falando, aí um fala por 2 capítulos, outro fala por 3, outro fala por 1, e não cabe aqui para o nosso estudo. Mas para tu não perder a história que se segue ali, o que um fala para o outro, o que o outro fala para um, e eles ficam ali se degladiando, leia esse versículo. O que eu vou fazer aqui agora é esmiuçar um pouco algumas informações que podem te ajudar na tua leitura. Isso aqui seria um estudo sobre o que tu vai, quando tu for ler novamente, tu vai ter uma nova ótica sobre isso. E é isso que eu quero ler aqui agora para vocês, tá? A gente vai aqui agora ver sobre os amigos de Jó. Agora ele fala ali, acabamos de citar, né? Ele faz quase derrubo esse copo. Ele faz Bildad e Zofar. E a gente vai vendo eles falando com Jó, com monólogos longos e frases rebuscadas, e trazendo muita informação, e às vezes coisas que a gente não entende, tá? É normal não se entender Jó. Jó é um livro muito poético, ele traz muitas informações, por isso que raramente tu vai conseguir extrair tudo que tu vai extrair apenas lendo, ou pior ainda, ouvindo. É interessante, tá? Por mais que tenha que se ter um cuidado, tu ir lendo Jó e estudando. Para que tu entenda alguns contextos, tá? Tenta procurar sites confiáveis, é claro, quiser compartilhar com o pai ali, o pai vai te ajudar, não, esse site aqui, pelo que eu li, faz sentido, tá certo, nada. Aí tu pode ir lendo ali, estudando junto. Porque tem muita coisa muito poética. É que nem algumas músicas hoje em dia, né? Tem músicas que tu não entende o que está sendo falado. Ele fala tantas palavras diferentes, rebuscadas, que tu acaba não entendendo. Por exemplo, quarto fechado, palavra antiga. São bandas assim que eles trazem uma letra tão poética que para tu chegar no resultado que ele quer falar, tu vai ter que estudar bastante para entender. Então agora a gente vai para isso. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou contar cada versículo, cada capítulo, mas eu vou trazer um pouquinho sobre cada amigo e a forma que cada um se porta para Jó. E na hora que tu lê lá, e vai ver, discurso dele, ele faz discurso de Jó, discurso de Bildad. Tu vai saber meio que o que esperar do que está vindo, beleza? E primeiro que a gente vai começar a falar sobre ele faz. Ele faz provavelmente é o mais velho dos 3 ali, porque ele é o primeiro a falar. Então, geralmente tinha como é que fala? Esse respeito aos mais velhos. Então, sempre em uma roda de conversa, eles eram os primeiros a se pronunciar. E também por conta dos ideais que ele fala, no discurso que ele traz.
Todos os discursos de Elifaz, ele vai ser voltado para experiências. Você vai ver isso muito forte em Elifaz. Claro que todos eles falam muita coisa. Então, algumas coisas ele vai trazer que não tem a ver com isso, mas em geral, ele vai trazer coisas voltadas às experiências humanas. Isso que é as experiências que ele passou, que Jó passou, que outras pessoas passaram. Tu vê que é um homem experiente, de fato. E vamos seguir aqui, ó. Primeira coisa que ele traz são as experiências de Jó. Eu trouxe um versículo aqui de Jó 22, a gente já pulou lá para frente, vocês já viram, né? 22, 7. Não deixe ao cansado água a beber, e ao faminto revestisse o pão, mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. Por isso que está cercado de laços e perturba o pavor repentino. Então aqui agora ele está colocando em pauta a... Deixa eu ver se eu vou anotar aqui. Não. Ele está colocando em pauta aqui a experiência de Jó, o que Jó viveu. Então ele está falando aqui, ó, na tua vida, tu tivesse várias oportunidades de abençoar a vida de pessoas que tu não fizesse. Aqui é o que ele fala, ele julga literalmente, na cara dura. Ele pode não estar vivendo com Jó, não conhecer Jó a fundo, mas aqui é o que ele fala. Ele fala, pessoas precisaram de água, pessoas precisaram de comida, mas tu não deste. E aí ele fala, por isso que estás cercado de laço, e te perturba um pavor repentino. Por isso que do nada está sofrendo. Porque tu fez isso para essas pessoas. Então ele dá a entender de que o que ele não fez agora ele está precisando. Então, o que agora antes as pessoas sofriam e ele não ajudava, agora ele está sofrendo, vai precisar ser ajudado. Então tu vê que ele pega essas experiências de Jó, que eu acho que não sei de onde ele tirou, e ele julga a vida de Jó com isso. E depois ele pega a experiência de outras pessoas. Ele fala no versículo 7 do capítulo 4. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a padecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal, semeia a maldade. Isso também colherá. Então agora ele vem aqui com esse versículo. E também tem no 22:15. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Então aqui tu vê que ele tem essa cultura que a gente aprende. Não está errada. Eu aprendo com minha mãe muito isso. Ela vive falando isso para mim. Que aprende com os erros dos outros. Então tu vê a pessoa errando, não precisa errar também. Olha, o cara errou e aprende com isso. Então tu vê aqui que ele tem um ensinamento sábio. Aprender com o erro dos outros. Então tu vê que ele leva muito em consideração isso, as experiências de vida. Por isso que entende que ele realmente era um homem mais sábio, mais velho, porque ele valorizava as experiências que ele passou, as experiências. Então ele falava, vê o que tu já fez, aprende com o teu erro. Então realmente um discurso de um homem mais velho, né? Ele também fala das experiências dele mesmo, de Elifaz. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus. Eu apresentaria ele a minha causa. Isso em Jó 5:8. Em Jó 15:17. Escuta-me, e eu explicarei. Vou dizer-lhe o que vi. Em Jó 22:21. Sujeita-te a Deus, fique em paz com ele, e prosperidade virá a você. Então tu vê que ele fala com uma propriedade dessas coisas. Eu botei mais um versículo aqui, ó, Jó 22:23. Se você voltar-se ao Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar, se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as tuas pepitas, o teu ouro puro de Ofir e as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro para você, e será para você prata seleta. Então tu vê aqui que ele traz com a propriedade a resolução do problema de Jó. Ele sabe o que ele está falando. Ele tem experiências de vida. Então ele sabe que, tu fez esse erro, é só tu fazer isso aqui, ó. Se tu fizer isso aqui, vai dar certo. Ele fala ali, ouve o que eu estou falando. Vai na minha. Então tu vê que ele fala com propriedade, com experiência. Então esse foi o problema de Elifaz. Elifaz confiava tanto nas suas experiências, na sua vida, que ele julgou o Jó com base nisso. Com base nas experiências que Elifaz teve de vida, com base nas experiências que ele viu em Jó, que ele viu nos outros, ele achou por bem julgar a vida de Jó em dizer que Jó estava pecando. E não entendendo e não levando em consideração que ele poderia não saber os desígnios de Deus para a vida de Jó. Deus tinha propósito para a vida de Jó, e isso estava acontecendo na vida de Jó. Estava acontecendo uma tentação, uma tribulação na vida de Jó, que vinha por Satanás, que Deus tinha um plano. Em nenhum momento passou na cabeça de Elifaz
que isso era a provisão de Deus. Era Deus que estava fazendo aquilo. Jó não tinha que ter pecado, Jó não tinha que ter errado para que aquilo acontecesse. Isso simplesmente aconteceu. E ele faz com toda a sua experiência, tenta achar motivos em Jó, nele, em outras pessoas, para provar que aquilo que Jó estava passando era culpa de Jó. Agora vamos para a Bildade. Irmãos, talvez eu passe um pouquinho, tá? Acho que eu vou ali parar umas 15 para as 10. Beleza? Vou tentar apressar o máximo possível aqui. Bildade traz discursos filosóficos e sábios. Vamos ver aqui um versículo aqui, ó. Capítulo 8, versículo 9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Tu vai ver que ele vai falar muito sobre isso. Da vida ser passageira, da vida ser algo temporário, sabe? Coisas filosóficas, assim. Vou continuar aqui, ó. Eu pulei 2. Jó 8:2. Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois podemos conversar. Parece que ele fala, não adianta chorar pelo leite derramado. O que passou, passou. Agora tem que se recompor. O discurso de Bildade é um discurso sábio e lógico. Tu vê que ele se assemelha muito com os discursos que Salomão tinha. A vida que Salomão ainda não tinha existido nessa época, né? Mas esse discurso que a gente vê em Provérbios, né, que tudo é vaidade, tudo é passageiro. Então tu vê que ele parece aquele aquele filósofo. Então ele se acha tão inteligente que ele gosta de filosofar sobre a vida. Não sei se vocês já viram, parece muito no TikTok, nas redes sociais aí, essa galera que em roda de conversa, podcast, que começa a falar, deixa eu pensar, do plástico. O plástico demora tantos anos para se decompor. Tem um que é assim, né? Então quer dizer que o primeiro plástico feito pela humanidade está aí ainda, e não se decompôs ainda. Então tem gente que gosta de filosofar, gosta de conhecer, por saber das coisas, por pensar lá fora da caixa. Então aqui parece que Bildade é esse tipo de pessoa. Ele gosta de se mostrar e parecer que ele pensa fora da caixa. Então Bildade, ele vê o nosso Jó passando por um problema, e a primeira coisa que ele pensa é falar, o teu problema, ele é temporário, já vai passar. Para a gente, isso pode parecer muita coisa, para ti pode parecer muita coisa, mas para quem vê fora, para quem vê nos olhos de Deus, isso não é nada. Isso é apenas passageiro, é vento. Que por sinal está ventando bastante. E nisso, ele se mostra um amigo pouco sentimental. Então ele usa da filosofia, da lógica para falar com Jó, mas em um momento ele usa do sentimento com Jó. E isso vocês vão ver que é algo recorrente, não é só com Bildade não. Bildade vem massacrando Jó ali, falando que ele é pecador, que ele erra no mesmo erro que ele errou, de achar que Jó tinha motivos para estar passando por aquilo, mas ele não estava. Mais uma vez, mais um amigo não leva em consideração a possibilidade de que o que Jó passava era um problema, como é o nome do estudo, né? Um sofrimento de um justo, era algo que ele passava por um desígnio de Deus e julga Jó. Vamos para o próximo e o penúltimo e último. Zofar. O Zofar ele traz um discurso que é um pouquinho mais complexo, porque ele vem com um discurso legalista. É o mesmo discurso que a gente encontra nos fariseus no Novo Testamento. Vou ver se tem um comentário aqui. Às vezes fica baixo. Eu acho que é porque eu falo longe do microfone. Eu vou tentar falar mais rápido, mais perto, Frank. E fechou. Acho que aqui tá melhor, né? Então a gente vê agora o Zofar com um discurso legalista, um discurso bem parecido com o discurso que teve os fariseus no Novo Testamento. Esse discurso de querer impor leis, querer impor a regra que tem ali, sabe? Como alguém que preza muito pela lei, ele preza muito pela lei, ele entende que ela é importante, que ela é vital, e por isso ele quer, de alguma forma, encontrar erro nos outros com base na lei. Então, como Jesus veio para a terra e os fariseus viam que o que ele fazia, às vezes estava meio indo contra a lei, eles não levavam em consideração quem era ele,
ou o que ele dizia ser. Mas eles julgavam, porque não podia ser quem ele era, porque a lei dizia aquilo, a lei fazia aquilo. Então ele encontrava empecilhos nas coisas santas que Jesus fazia com base na lei. E a lei pode falhar. Na real, a lei não pode falhar, né? No caso de Jesus, a lei ela foi mudada, né, a partir de Jesus. Então ali no caso, Zofar parece procurar com a lei, tipo um advogado, motivos para acusar Jó. E ele lembra aqui Bildade e ele faz. A gente vai ver mais para frente ali por causa do discurso que ele traz. Vamos lá, Jó 11, do 11 ao 15. Pois ele identifica os enganadores, não reconhece a iniquidade logo que a vê, mas o tolo só será sábio quando mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender a mão a ele, se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, e serás firme e destemido. Ele cita aqui esse verso do jumento nascer um homem. Isso aí também era uma expressão da época. Então tu vê que ele gosta de citar coisas, e ele, assim como ele fala: se tu fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tu não verá mais o mal na tua vida. Então aqui, ó, segundo a lei, se tu se afastar das tuas mãos do pecado, fizer isso aqui, aquilo outro, tu vai ter salvação. Visto que, agora aqui no Jó 20, versículo 3, visto que meus pensamentos me fazem, Jó 20, versículo 2, visto que meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responde por mim. Então tu vê aqui que ele é tão sábio, ele é tão gênio, que os próprios pensamentos dele fogem, assim, ele tem que falar. Eles falam mais alto do que ele mesmo. Então ele é obrigado a botar para fora aquilo que está passando no coração dele. E tu vê que ele fica tentando ensinar Jó. A ser justo. Mais perto, né? Já o Frank botou ele no grupo. Sim, eu falei aqui para eles. Pedi perdão por estar falando muito longe. Eles me alertaram aqui de novo sobre falar perto do microfone. Estou falando perto do microfone. Então, vocês veem que ele fica tentando ensinar Jó. Ele fica tentando ser legalista, de pegar as leis e inculcar na cabeça de Jó. Mas Jó já sabia disso. A Bíblia fala que Jó era um homem justo. E Zofar cai no mesmo erro de todos os outros amigos ali, de achar que Jó merecia o que estava passando. Em Jó 11, 5, 10 fala: se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. Que é você? Quem que é você? Não. O que é você poderá fazer? São mais profundas que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra, e a sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca ao tribunal, quem poderá opor-se? Então aqui a gente vê que parece que ele faz não. Meu Deus. Ele faz já foi, Bildade já foi. Parece que Zofar, ele está aqui. Ele veio agora para ver Jó, porque ele parece que ele quer ver um tribunal divino. Ele parece que ele se sente um advogado e ele quer ver a condenação de Jó. Ele vê ali os motivos que ele encontra, as leis que foram obstruídas, e ali ele quer encontrar motivos para acusar Jó do pecado que ele tinha. Dá até para nós levar para um lado de que
ele vendo um justo, um cara que tinha tudo que ele tinha, todas aquelas terras, todo aquele dinheiro, todas aquelas conquistas que ele tinha, ele vê agora Jó passando por aquilo, parece que ele encontra ali um caso para ele investigar. Parece que ele fala, nossa, se o cara tinha tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, tudo que ele fazia dava certo, para ele estar passando o que ele está passando agora, alguma lei ele deve ter descumprido. E ali ele encontra algo, parece curioso para ele avaliar. E ele fica falando, ele fica acusando. E novamente, como os dois amigos também caíram, ele faz Esofar diferente. Ele cai no erro de achar que o que Jó passava era proveniente de um erro que Jó tinha. Jotinha também é muito engraçado, parece que eu estou falando Jotinha. Tem alguém chamado Jotinha em algum lugar. Então parece que o Jotinha, o Jó pequenininho, parece que Jó tinha algum pecado. Parece que ele entende que para aquilo que ele estava passando era porque ele merecia, e não era isso. Todos eles se baseiam nas suas razões, em entender que alguma coisa tinha acontecido, em tentar encontrar os problemas na vida de Jó, mas nenhum deles se atém ao fato da possibilidade de que Deus estava fazendo aquilo, por sua própria vontade, não por necessidade, por vontade. E agora a gente vai encontrar Eliú, que é o último amigo de Jó, que aparece ali, ele não é citado no começo, então entende-se que ou ele chegou atrasado, ou ele simplesmente não foi citado porque ele era mais novo. Uma das duas coisas. Mas ele traz um discurso de misericórdia, digamos assim, porque ele defende Jó em alguns momentos. Ele afronta os outros amigos que falavam contra ele, e ele percebe que até então ninguém tinha encontrado nenhum defeito de Jó, e mesmo assim estavam julgando a vida dele. Eu vou ler para vocês agora o versículo 1. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Mas Eliú, filho de Beraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó. Este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também indignou-se contra os três amigos, pois não encontravam meios de refutar a Jó. E mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais o que dizer, indignou-se. Então aqui tu vê que ele se indigna com duas coisas aqui. O fato deles não conseguirem refutar Jó, e o fato de mesmo sem encontrar nada, eles continuar julgando Jó. Então durante esses textos que ele vai falar aqui, vocês vão ver, ele sempre vai citar algumas coisas que os outros falaram, só que o oposto. Então ele vai falar ali contra a sabedoria de Bildade, ele vai falar ali sobre as experiências de Elifaz, e a gente vai ler aqui, ó. Eliú contra Elifaz. Não é explicitamente, tá? Não é um falando contra o outro, mas a gente encontra ali versículo no versículo coisas que afrontam o que Elifaz falou. Jó 32, versículo 7 ao 9. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá o entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo? Então aqui tu vê que ele afronta a vida de Elifaz. O que ele faz, que mostrava com a sua experiência, com a sua idade, ali, o que ele sabia, ele fala que, tanto para Elifaz como para os outros, né, porque ele era mais novo, mas ele fala para Elifaz porque Elifaz vem com a sua voz de experiência, com a sua idade. Ele fala, pelo visto, não é a idade que traz sabedoria, mas sim o Espírito de Deus. E agora a gente vai ver o que Eliú fala para Bildade. Capítulo 37, versículo 23. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é o poder, porém ninguém oprime o juízo e a grandeza da justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Então tu vê que ele fala aqui, Deus não está nem aí se tu é sábio ou não. Ele não tem respeito por isso.
Então tu vê que Eliú deixa muito claro que essas coisas que ele estava se apegando a eles próprios não diz nada a respeito de Deus. Mas mesmo assim, ele julga Jó. Mesmo ele defendendo Jó dos outros amigos de Jó, ele erra no mesmo erro. No erro de achar que os pecados de Jó vinham por... que o problema de Jó, que ele estava passando as lutas, vinham por conta do pecado dele. Capítulo 34, versículo 34 também. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homem maligno, porque o seu pecado acrescenta a transgressão, e entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Então Eliú também erra no mesmo problema, de achar em Jó que Jó teria pecado e que não seria mais uma tribulação ao justo. Então aqui a gente viu, Eliú a gente tem poucas informações, ele fala bastante, mas não traz um norte assim, próprio dele, né, que nem os outros. Então tá, meus amigos, aqui a gente falou sobre cada amigo de Jó. Então na sua leitura tu vai ter um norte ali para seguir, tu vai entender, sei que ele faz isso, sei que o outro é aquilo, humildade ali, sabedoria. Então tu pode seguir ali uma característica que cada um deles tem para entender melhor sobre isso. E agora tem uma conclusão, cara, que eu falei isso no grupo de jovens, que foi o culto que me fez querer trazer esse estudo. Jó tem 42 capítulos. Os 2 primeiros é sobre Satanás. Os 2 últimos é sobre Deus ali. A gente vai ver um pouco mais pra frente sobre isso. Então, 36 capítulos são apenas Jó e seus amigos. É apenas isso. Jó é tentado por Satanás? Ele é. Isso acontece em 2 capítulos. Daí para frente, as lutas de Jó são apenas as coisas que ele mesmo colocou na sua vida. São os amigos que ele escolheu, é a esposa que ele colocou na vida dele. Em nenhum momento agora a gente vê aqui para frente Satanás tentando Jó novamente. Satanás apenas inicia essa tribulação. Satanás apenas começa o que seria uma luta na vida de Jó. Então a gente vê agora nesses livros, nesses capítulos, os amigos de Jó caindo no erro que Satanás achava que seria para Jó. Ou também não achava, não sei. Mas Satanás fala, se tu afrontar a vida dele, ele vai blasfemar contra ti. Jó não blasfemou, mas os amigos dele ao redor blasfemavam e ainda queriam que Jó fizesse o mesmo, como foi o caso da mulher de Jó. Ela fala, blasfema a Deus e morre. Então Jó, ele não peca em nenhum momento nessa história. Jó se mantém justo, Jó se mantém fiel. Mas os amigos que ele colocou na vida dele fazem isso. Eles erram, eles pecam, eles blasfemam com essa situação. E essa é a conclusão que eu quero trazer para a tua vida. Agora mais para frente, no finalzinho ali, te incentivo a ler. A gente vai ver que Deus se pronuncia depois de tanto sofrimento de Jó. Ele fala que os amigos dele eram pecadores, que tinham errado, que Jó estava certo. Ele explica para eles a situação e ainda para piorar para a cara deles, Deus ainda dá a permissão deles serem perdoados, isso é bom, mas só mediante a oração e o sacrifício de Jó. Que Jó teria que sacrificar por eles, perdoar os pecados deles. Então eles teriam que se sujeitar a isso ainda, né? Isso seria, né, digamos, até vergonhoso para quem falou tanto, né? Então Deus perdoa eles e restitui tudo que Jó tinha, e em dobro. Os camelos que ele tinha, ele vai ter em dobro. Os filhos que ele tinha, ele vai ter em dobro também. Claro que, né, o apego que Jó tinha aos filhos anteriores, ele vai lembrar, é claro. Mas como para aquela época uma descendência era algo muito, muito valioso, né? Então ele volta a ter a descendência que ele tinha em dobro ainda mais. Então Deus restitui
na vida de Jó. E perdoa também os amigos dele. Mas isso faz pensar duas coisas. Primeiro, quem você tem cercado na sua vida? Quem você tem colocado ao redor de você para seguir essa caminhada da fé? Porque, irmão, se Satanás se levantar contra a tua vida, você pode ser forte como foi Jó, mas tente não cair no mesmo erro que caiu Jó, de se cercar de pessoas que vão piorar ainda mais a tua tribulação, a tua luta. Cara, se você tem seus amigos ali como... meus amigos mesmo são aqueles caras do trabalho, aquele pessoal ali que trabalha comigo, que está comigo todo dia, eles são os meus amigos, eles são... Cara, no primeiro momento de tribulação que você passar, eles só vão agregar e piorar ainda mais a tua situação. Eles vão ser os primeiros a falar, blasfema teu Deus e morre. Eles vão ser os primeiros a falar, sai dessa igreja. Eles vão ser os primeiros a falar, cara, não, isso é bobiça. Isso aí é bobiça da igreja, estão botando coisa na tua cabeça. Eles vão ser os primeiros a falarem isso. Então pense muito bem em quem você tem se cercado, quem são seus amigos, quem você tem colocado ao seu redor para ser aquele alicerce na hora da dificuldade. E o segundo ponto que eu quero colocar é, tirando desse contexto, pense se você não tem sido os amigos de Jó na vida das pessoas ao seu redor. Às vezes você tem todo o conhecimento bíblico, às vezes você tem toda a sabedoria, às vezes você tem toda a experiência, mas você pega tudo isso e usa para julgar a vida do seu irmão. Às vezes uma pessoa ao seu lado está precisando de uma ajuda, está precisando de um consolo, passa por uma tribulação, cara, que você às vezes não sabe como é que é, mas você não age com misericórdia com a vida dela. E você tenta usar as suas experiências, a sua sabedoria, para dar conselhos, ou às vezes julgar a vida dela. Cara, isso é preocupante. Pense se você não tem errado nisso. Pense se você não tem sido um amigo de Jó na vida de um Jó aí, que está passando por um problema e precisa da sua ajuda. E pior ainda, né, foi o que eu falei com os jovens naquele dia. Se você não tem sido Jó, que está sofrendo e passa ali e tem se cercado de pessoas que não vão te ajudar, ou se você tem sido amigo de Jó, que encontra o problema e julga em cima, você pode estar passando por algo pior ainda, que é nem notar que tem alguém ao seu lado passando por problemas. Aí a gente vê que os amigos de Jó vêm e rasgam as vestes, jogam esses pro ar, e em sinal de luto, e tentam consolar Jó e falham miseravelmente. Mas às vezes pior do que falhar em tentar é nem perceber. É estar tão cego espiritualmente que um irmão está ao seu lado sofrendo e lutando e você não vai nem perceber isso. Então, irmãos, eu convido agora vocês a refletirem sobre isso. Vou orar agora para finalizar a ministração. E nessa oração, coloquem a sua vida diante de Deus e para saber o que Ele quer da sua vida. O que você tem feito, qual tem sido os seus pecados, os seus erros, o que você tem sido. Você tem sido Jó. Vou agora trazendo o lado que Jó, que a gente está trazendo aqui, do erro que Jó cometeu, de se cercar de pessoas erradas. Peguem, claro, a parte de Jó que ele acertou, de ser um homem justo, de ser um homem honesto, mas é esse ponto que eu trouxe aqui como reflexão, das pessoas que cercavam Jó. Você tem se cercado de pessoas que vão piorar na sua vida, não vão atrapalhar na sua caminhada? Você tem sido uma pedra de tropeço para outras pessoas, como os amigos de Jó eram? Ou você não tem nem se preocupado com ninguém? Coloque isso diante de Deus agora e pense sobre isso. Senhor Deus, Pai, te agradeço por mais esse estudo, Pai, que o Senhor favoreceu estarmos aqui. E agora, Senhor, coloco a vida dos meus irmãos, Pai, que estão em casa assistindo essa transmissão. E nos ajude, Pai, a discernir, Pai, no nosso coração o que temos sido, Pai. Se temos sido amigos de Jó, se temos sido Jó, se nós temos nos cercado de pessoas que vão nos agregar, se nós temos cercado de pessoas que vão abençoar a nossa vida, ou se nós erramos em colocar pessoas ao nosso redor que só vão nos trazer mais luta, mais sofrimento, mais tribulação. Se nós temos sido amigos de Jó que agem com insensibilidade com Jó e
e não tem ajudado ele da forma que ele precisa. Ou pior ainda, Pai, se nós temos sido insensíveis ao ponto de não notar no irmão ao nosso lado precisando de ajuda. Nos ajude a ter essa sensibilidade, Pai. Fala nos nossos corações, age com o Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, amém. É isso, irmãos. Finalizo agora nosso estudo de Jó. Claro, cara, tem muita coisa para falar sobre ele ainda. Se quiser, vir aí um estudo de um mês, aí, estudo de mais tempo, porque Jó tem muita coisa, ele é muito poético. Mas eu deixo isso na mão de vocês agora. Trouxe aqui um apanhado geral, mas incentivo, estude a Bíblia, estude Jó. E não se contente só com ler a Bíblia, mas também estude ela. Vou passar o recado aqui dos jovens, tá? Dia 15, no culto de domingo, teremos o nosso lanche dos jovens ali, da equipe Velozes e Gloriosos. Então abençoe eles, venha aí, traga seu dinheirinho para abençoar a vida deles. Tentamos sempre fazer ali numa semana mais apropriada ali, para que os irmãos tenham como abençoar. E no dia 27, 28 e 29 temos nosso retiro. Se você tem algum jovem na família, convide ele para estar nesse dia. Procure a gente, podemos entrar em contato com ele, convidar ele para estar com a gente. Beleza? E dia 14 agora, teremos nosso pré-retiro, que vai acontecer às 3 horas aqui na igreja. E a gente vai ficar aqui o dia inteiro, adorando o Senhor, buscando mais dele e se preparando para esse dia tão importante que é o retiro. Beleza? É isso aí. Espero por vocês. Eu sei que tem retiro de mulheres também para vir. Então vou pedir aí que coloquem no grupo aí para avisar o pessoal, porque eu não sei a data e nem nada. Beleza? Então Deus abençoe você, Deus abençoe a tua semana aí. Encontro os jovens no sábado e encontro vocês irmãos no domingo. Beleza? Deus abençoe. Valeu!